E agora vamos falar de uma lei estadual que permite a cobrança aos reeducandos pelo uso da tornozeleira eletrônica e também do botão do pânico por parte dos agressores. E é para falar sobre esse assunto polêmico e outros assuntos também, que está aqui no Jornal do Meio-Dia, o presidente da Comissão de Direito Penal e de Processo Penal da OAB de Mato Grosso, Leonardo Bernazzoli. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, Camila, muito obrigado. Boa tarde a todos os ouvintes aí e telespectadores. Isso Prazer mesmo. estar aqui hoje. Doutor, eu queria começar a nossa entrevista perguntando se é constitucional essa lei que cobra dos detentos agressores esses valores pelo uso da tornozeleira, tendo em vista que, ao que parece, né, quero que o senhor explique aqui para o telespectador, para mim inclusive, são matérias de direito penal processual penal cuja competência é privativa da União de legislar, não é isso? Perfeito, Camila. Na verdade, nós temos que analisar essa situação. A cobrança do uso da tornozeleira é algo que está acontecendo em todos os estados da federação. Sim. Então, na verdade, os governos do estado estão instituindo a cobrança, uma vez que não há legislação federal nesse sentido, disciplinando a cobrança do uso da tornozeleira, do monitoramento eletrônico. E, em âmbito nacional, estão sendo impugnadas pelas seccionais da Ordem e pela Defensoria Pública. E creio que aqui em Mato Grosso não será diferente. Com relação à inconstitucionalidade da norma, o que nós podemos falar? Do ponto de vista legal, a tornozeleira ela é prevista numa legislação de 2010, que alterou o Código Penal, a Lei de Execução Penal e o Código Processual Penal. Merece destaque essa legislação, que alterou o artigo 146b da Lei de Execução Penal, que ela prevê o uso do monitoramento para condenados. No ano seguinte, nós tivemos a alteração no Código de Processo Penal, no artigo 319, que institui a monitoração eletrônica para nos casos de prisão preventiva. Aquela pessoa que está respondendo o processo presa. Pois bem. Mas que ainda não foi que ainda não tem a condenação. Julgada. Está respondendo o processo ainda. Então, isso é bom a gente destacar porque é uma discussão sobre provisórios e condenados, além da impossibilidade constitucional. E aí nós caminhamos para 2010, onde houve a 2021. Início do ano, o governador, por iniciativa da Assembleia, um projeto de lei antigo do deputado João Batista, que é do sistema penitenciário, é policial penal de carreira, e apresentou esse projeto de lei. Lá já havia ressalva de que, na impossibilidade da União não prever legislação nesse sentido, aquele projeto de lei não poderia ter eficácia. Tinha já uma ressalva de constitucionalidade no projeto de lei antigo, de 2019. Aí em 2021, essa lei praticamente foi copiada e foi publicada. E agora, recentemente, teve o decreto regulamentador dessa lei estadual que prevê a possibilidade da cobrança. Merece destaque o seguinte fato. O artigo 22, inciso 1º da Constituição da República, diz que só pode legislar em matéria de direito civil, de direito processual civil, penal, processual penal, a União. É uma competência privativa da União. Então, a partir do momento em que a lei estadual prevê e disciplina cobrança sob monitoramento eletrônico, questão essa prevista exclusivamente na legislação federal, eu estou invadindo a competência da União. É inconstitucional. Eu estou legislando em matéria processual penal. Então, há sim um vício de inconstitucionalidade. Doutor, e o senhor falou que a OAB, a Defensoria, tem se manifestado contra, né, impugnaram essa lei. É, de fato, para barrar ela, dizer, opa, é inconstitucional, ela não pode ser aplicada, não pode ser cobrada? Quais outros motivos para essa manifestação contrária? Quando a lei foi publicada no início do ano, a Ordem se insurgiu contra. Apresentou um parecer contrário, dizendo e sustentando, inclusive, o vício de inconstitucionalidade na edição da lei, entre outros pontos e aspectos que devem ser muito bem lembrados. Por exemplo, eu cito a legislação do Estado do Ceará, que ela é um pouco mais grave. Lá, a cobrança se inicia na colocação do monitoramento. Ou seja, se eu não tiver dinheiro para pagar, o apenado não tiver condições de pagar, ele não coloca o monitoramento, ele tem que ficar no regime fechado. Lá uma condicionante. Aqui, a legislação estadual ela prevê no segundo dia útil subsequente ao 30º dia. Então, ele coloca, teria 30 dias aí, talvez, para arrumar um emprego, etc. e tal, aí começar a fazer o pagamento do uso do monitoramento. Então, o que a gente observa? A Lei de Execução Penal, ela diz e tem a previsão para condenado, certo? E não há previsão para preso provisório.
E a legislação que estadual... O senhor diria que é a maioria que usa tornozeleira ou não? Olha, dentro do trabalho que nós temos feito dentro das unidades prisionais, a maioria realmente são condenados. Mas há uma população carcerária de provisórios bastante consideráveis. Inclusive, dados, né, divulgados pelo próprio governo diz que 5.963 detentos hoje são monitorados por tornozeleira. E a população carcerária total é de 15.800. Então, praticamente, né, 30% usa tornozeleira. Então, é muita gente. É uma população variável. Né? Existem momentos em que há um inchaço maior do sistema prisional. E o senhor acredita que essa medida, na prática, quem usa, os reeducandos, eles vão pagar isso? Quem não tem dinheiro para custear, a maioria, né? A gente sabe que os reeducandos no Brasil, eles vêm aí de uma parte da sociedade que não teve muitas vezes acesso à educação, oportunidades, então é uma população mais carente. Na prática, isso vai funcionar além de ser inconstitucional? A grosso modo, nós temos que entender que a maior parte da população carcerária é abaixo da linha da pobreza. Sim. Quando nós falamos sobre sistema penitenciário, sobre população carcerária, a gente observa que há um preconceito da própria sociedade e do próprio Estado. Porque nós temos regras desde 1941, com a edição do Código de Processo Penal, que nós não cumprimos. Continua em vigor, inclusive, não, né? Nós não conseguimos cumprir. Então, hoje, por exemplo, nós não temos um regime semiaberto no Estado, nós não temos a casa de albergado por um aberto, nós não temos um controle rigoroso do semiaberto aberto. Então, no Estado, hoje, o que nós temos? O fechado e a tornozeleira. Doutor, então, no caso, não seria melhor tentar diminuir a população carcerária para evitar esse super custo que ela traz hoje para o Estado? Inclusive, hoje foi divulgado um relatório do Conselho Nacional de Justiça apontando que, em média, no Brasil, cada detento custa R$ 1.800 por mês aos cofres públicos. E em Mato Grosso, o valor ainda é maior que a média nacional, R$ 2.133. Não seria o caso de tentar aí, eu sei que é algo a longo prazo, são políticas públicas, mas a saída não seria talvez trazer esse reeducando para que ele trabalhasse, dar oportunidade também de qualificação ali, em vez de deixá-lo inerte nessas penitenciárias superlotadas? Está faltando Camila, isso? Quando a gente observa a política do encarceramento, nós observamos que ela não deu certo. Os Estados Unidos tem a maior população carcerária do mundo e um dos maiores índices de violência do mundo. O Brasil não fica atrás, hoje deve estar em segundo ou terceiro lugar. Então, o encarceramento por encarceramento não funciona. Existem filosofias e trabalhos das APACs, do sistema prisional humanizado, que ele traz um índice muito maior de recuperação. Então, hoje, por exemplo, a Penitenciária Central do Estado, ela possui hoje 500 detentos aptos ao trabalho externo e nós não temos uma política pública hoje de inclusão dessas pessoas. Ou seja, essas pessoas não estão trabalhando, não estão produzindo quando poderiam. E assim, é bom lembrar que o único permissivo de cobrança da estadia do preso dentro da unidade prisional, e aí a gente poderia estender para o monitoramento eletrônico, seria o preso custear com o próprio trabalho, não tirar do seu próprio bolso. Sim, certo? Que é o que está querendo a lei, né? A lei hoje quer tirar do bolso. Mas a lei prevê o quê? Possibilidade, inclusive, isso que está sendo colocado em lei agora, já existe. Já está previsto a lei de execução penal desde a década de 80. E isso não é cobrado por quê? Falta de política pública. Então, às vezes, se a gente tivesse uma política pública institucional que colocasse o preso para trabalhar, ele poderia remir seus dias de pena, diminuindo o seu tempo na prisão, poderia custear melhor a sua estadia, poderia devolver para o Estado o investimento da sua segregação, porque ele foi retirado por uma prática criminosa, então ele precisa ser retirado da sociedade por determinado tempo, conforme cada tipo penal. Então a gente poderia ter uma política talvez muito mais eficaz. Lembrando que a maior parte, os grandes estudos que nós temos dentro do nosso Estado, a maioria dos crimes são praticados por reincidentes. Então o nosso sistema prisional não está funcionando. Acaba sendo uma universidade do crime, como muitos dizem. A pessoa sai dali, mas ainda mais se voltada com o sistema. E doutor, eu queria perguntar ao senhor como presidente, né, da comissão da OAB, né, de Direito Criminal, Penal. Sim, penal. A OAB Mato Grosso tem tomado alguma medida para fazer essas políticas para melhorar a reinserção dos reeducandos? Porque também é uma instituição que visa garantir os direitos humanos, né, inclusive dos reeducandos. Tem alguma ação hoje ou ainda é muito difícil, depende do poder público? Perfeitamente. Apesar de, além de presidente da Comissão de Direito Penal da OAB, eu sou secretário-geral da Comissão de Direitos Humanos. Sim. Então, nós trabalhamos à frente do GMF, que é o Grupo de Monitoração e Fiscalização das Unidades Prisionais, que é um órgão vinculado à Corregedoria do Tribunal de Justiça, representantes do Conselho da Comunidade, da OAB, da Defensoria, Ministério Público e Tribunal de Justiça.
E lá nós temos inúmeras políticas públicas voltadas à recuperação dessas pessoas. Nós fizemos um investimento através de um TAC, o Ministério Público encabeçou essa jornada, dinheiro está sendo investido dentro da unidade prisional e a gente observa, por exemplo, Cuiabá e Várzea Grande, nós tínhamos o CRVG, o Pascoal Ramos antigamente, que é a PCE, e o CCC, que foi dividido em CCC e CRC, que seria o Carumbé. Desde a década de 90, nós não tínhamos a construção de um presídio e a densidade demográfica explode. O que acontece? A população carcerária com o número de vagas acaba ficando engasgada. Então as condições começam a ficar cada vez mais subhumanas e a situação vai piorando. Então o trabalho que o GMF do Tribunal tem feito junto com a OAB, Ministério Público, Defensoria, nós temos conseguido, por exemplo, construir novas vagas. Conseguimos inaugurar o presídio de Várzea Grande, a unidade maior que tem já uma situação de plantio de hortas, já vem com um trabalho de recuperação maior dos segregados. Então eu acho que nós já conseguimos avançar muito nesses últimos anos. Temos agora a possibilidade de instituir fábricas agora de blocos de cimento, de concreto, que estão sendo colocados dentro das unidades. Esse trabalho já vem sendo desenvolvido com muito trabalho, com muito suor. Mas eu acredito que falta ainda um olhar menos preconceituoso da sociedade e do próprio Estado. Investir no sistema prisional é um retorno imediato para a sociedade, tanto com diminuição de gasto futuro, quanto diminuição dos índices de criminalidade. Certo. Doutor, muito obrigada pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia e uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. Até mais.